Olá, amiga web telespectadora, amigo web telespectador da Altvia TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio. 9 anos no ar ininterruptamente pela Altvia TV da internet. E nesta edição do Agropapo nós vamos falar aí sobre um dos segmentos mais importantes aí do agro brasileiro, em particular da proteína animal, que é a avicultura. Mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto é justamente aí o vice-presidente do grupo GT Foods, Vinícius Gonçalves. Vinícius, satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pelo convite aí. É prazer falar com você e com a tua audiência e comentar um pouquinho desse segmento que para nós é tão apaixonante e ao mesmo tempo também tão falado e tão importante para a economia brasileira aí, que é o segmento de proteína animal, no nosso caso especificamente o frango, né, que é o nosso principal segmento de atuação. Muito bom. Para começar, Vinícius, queria que você desse um rapidíssimo, breve perfil institucional aí do grupo GT Foods para a nossa audiência conhecer um pouquinho mais. Tá bom. A GT Foods é uma empresa familiar, foi fundada em 1992 pelo meu pai, pelo meu tio e pelo meu avô, são os três fundadores da companhia. Começaram basicamente com a criação de aves, né, naquela época, em 1992, que era um modelo muito diferente do que é hoje, e depois vieram verticalizando os negócios, acabaram adquirindo um frigorífico na cidade de Maringá, no Paraná, que é onde é a nossa matriz, a nossa sede. Começamos com um abate ali ao redor de 1.000 aves por dia, naquela época, e hoje nos consolidamos bastante no mercado, verticalizamos toda a nossa cadeia produtiva, e hoje somos um grupo muito focado ainda na carne de frango, na proteína animal, mas também já temos outros negócios, como o negócio de amidos modificados e de produção de mandioca, mas hoje o que era um frigorífico de 1.000 aves por dia lá em 1992 se tornou um grupo aí de mais de 600 mil aves abatidas e processadas por dia e que deve chegar aí no faturamento de 4 bi no ano de 2024. Uhum. Você falou aí dessa, vamos dizer assim, arranque em novos negócios, que isso na verdade é uma característica até de avanço do agro brasileiro, que é essa intersecção entre as cadeias produtivas, né? Isso vem ganhando cada vez mais corpo, né? Exatamente. No nosso caso, foi muito mais uma estratégia de diversificação de negócios, de procurar uma outra vertical que não é tão correlacionada assim com o negócio do frango, muito buscando mitigação de risco mesmo, e a gente sabe que o frango e o milho, que são os principais insumos aí para a produção do nosso negócio, são commodities, são voláteis, então buscando uma diversificação, mas ainda dentro do segmento do agro, a gente acabou entrando nesse segmento de amidos modificados no ano de 2015, mas muito com uma visão ainda de diversificar um pouquinho, né, a operação do negócio, o que a gente poderia utilizar das nossas estruturas corporativas para desenvolver outras frentes de negócio. Então, foi um negócio que começou tímido lá atrás e ganhou bastante corpo aí ao longo dos últimos 10 anos. Muito bom. E falando em particular aí sobre a avicultura, de fato aí o Brasil se tornou um super, absoluto protagonista, tanto na produção e exportação de frangos, né? Teve uma revolução tecnológica também, avanços comerciais e tudo. Dá a sua visão aí sobre o setor nesses últimos anos. O Brasil hoje ele é o maior exportador de carne de frango do mundo, né, Ronaldo? Então a gente exporta aí mais de 5 milhões de toneladas de carne de frango todos os anos. O segundo e o terceiro colocados juntos praticamente são do mesmo tamanho do Brasil. Então você veja o tamanho, né, da relevância do Brasil no mercado internacional. E ao longo desses últimos anos, eu acho que alguns pilares eles foram fundamentais para a gente conseguir alcançar essa diferenciação, né, no mercado externo. Primeiro, eu acho que segurança alimentar. O Brasil, ele sem dúvida é o país mais seguro para se criar ave e processar essas aves e disponibilizar essas aves, seja no mercado interno ou na exportação. O Ministério da Agricultura faz um trabalho muito sério, né, com relação a esse assunto no Brasil todo. A gente segue normas internacionais muito rígidas para conseguir produzir alimento e com certeza os outros mercados enxergam isso e valorizam essa diferenciação que o produto brasileiro tem.
Outro ponto muito grande, segundo, que eu acho que faz bastante diferença também dentro do processo brasileiro, é a disponibilidade que nós temos de terra, água e grãos, né, que são os principais insumos aí para a produção de carne de frango. O frango basicamente a gente brinca, né, que ele é milho e farelo de soja transformado em carne, né, porque 90% da ração do frango vem desses dois insumos. E o Brasil tem uma disponibilidade hídrica de terra, de grãos, de produção muito grande. Então, também somos grandes exportadores, grandes produtores desses insumos. E o terceiro, na minha visão também, que fez o Brasil atingir essa liderança, vamos dizer assim, na exportação de carne de frango, é o nosso sistema de produção hoje, né? Que o sistema brasileiro, basicamente, ele é regido pelo que a gente chama de sistema de integração. Então, o próprio produtor que vende a carne, no nosso caso, o GT Foods, né? Nós somos donos da ave. Diferentemente, por exemplo, do bovino, que o sistema ele é muito ainda, o produtor vende o gado para o frigorífico. No sistema da avicultura e também na suinocultura hoje, o produtor ele é dono da ave. Então, tem um alinhamento de interesse muito grande entre quem está produzindo, quem está abatendo e quem está comercializando essa ave. Então, esse sistema se consolidou muito forte no Brasil nos últimos 30 anos. E acho que também é um dos fatores aí importantíssimos para nos levar para essa dianteira na exportação de aves. Sim, de fato, o sistema de integração ele diminuiu as assimetrias entre os elos da cadeia, né? Deixa assim um processo mais fluido, né? Com menos conflitos e tudo mais, né? E pegando um tema aí super da agenda atual aí, a gente tem observado um sinal de alerta global, vamos dizer assim, né? Em relação, por exemplo, à gripe aviária, mas o sistema sanitário brasileiro tem uma robustez assim muito significativa, né? Que isso daí acabou, enfim, diminuindo o risco de ingresso da enfermidade nas nossas granjas comerciais de uma maneira muito significativa, né? O Brasil, ao contrário de outros países, não tem um risco, uma ameaça maior em relação a isso, né? Eu acho que a maior prova disso, Ronaldo, foi nós termos casos que aconteceram de gripe aviária na divisa com o Brasil, num raio ali de 100, 150 quilômetros, e isso não ter chego nas granjas comerciais brasileiras. O sistema brasileiro ele é muito rígido com relação a esse tema. Todas as empresas passam por auditorias frequentemente para poder comprovar os dados que estão sendo enviados para o Ministério, para poder, obviamente, continuar produzindo e documentando tudo aquilo que está indo a campo. Tudo isso hoje é muito documentado. A rastreabilidade dentro da cadeia produtiva ela é muito séria, levada muito a sério. E dentre os grandes produtores, o Brasil é um dos únicos que não teve casos relatados nas granjas, seja o que a gente chama de frango de aves comerciais, né, que são as aves as aves que são para a produção de carne de frango, ou para a parte de ovos também, que a gripe aviária poderia ter afetado também essa vertical de negócio no Brasil. Então, para nós é um orgulho muito grande, né, e mostra quão sério esse assunto é levado no Brasil, quão sério é o trabalho que o Ministério faz. No nosso caso aqui do Estado do Paraná, a agência reguladora também é a ADAPAR, e a gente tem que continuar, porque o que trouxe o Brasil até aqui, deu essa liderança, essa seriedade no trato desse tipo de assunto, e nós temos que continuar. Esse é o objetivo, e é assim que o Brasil vai continuar crescendo e sendo uma referência em exportação de carne. Muito bom. E além da questão da oferta, segurança sanitária, qualidade aí da nossa avicultura, tem também aí, vamos dizer assim, as verticais de diferenciação, né? Como, por exemplo, o abate halal, né? Você até me corrige. O Brasil é o maior produtor de carne halal do mundo? O Brasil hoje, ele segue uma série de parâmetros para conseguir atender mercados exigentes. O mercado do Oriente Médio, ele é um deles, que é o que tem uma exigência maior com relação ao abate halal, para seguir uma série de procedimentos para poder vender a nossa carne para esse mercado. Mas hoje ainda o principal destino brasileiro é a China, né? É a Ásia, que é o maior comprador de carne de frango brasileira. O Japão é um mercado muito forte também, o mercado de Hong Kong também é um mercado muito grande, e obviamente o Oriente Médio também tem a sua participação.
Então, hoje a gente segue não só as normas para atender o Oriente Médio, mas segue também para atender o mercado europeu, para atender o mercado asiático. E são normas que já estão bastante habituadas e consolidadas no sistema de produção brasileiro. Então, dentro do Brasil hoje tem uma tranquilidade muito grande para a gente conseguir continuar atendendo e exportando para esses destinos. Uhum. Mas no abate halal, assim, tem uma diferenciação de preços, Vinícius, ou não? A gente segue muito aquilo que o mercado hoje ele é muito conectado, né, Ronaldo? Então, no mesmo momento que nós estamos ofertando um corte de peito, por exemplo, que é um item que o Oriente Médio leva muito, ofertando para o Oriente Médio, nós também estamos ofertando para a Europa, por exemplo, que leva itens semelhantes. Nesse ano específico, ele está se mostrando um mercado muito resiliente, muito forte, uma oferta muito positiva, e que nós estamos conseguindo fazer um volume também muito importante. Isso acontece o ano todo? Não necessariamente. Em alguns momentos do ano, por exemplo, a gente vê o mercado brasileiro é um mercado, por exemplo, que consome muito peito de frango. E esse segundo semestre, historicamente, para nós, ele é um momento de mercado que leva muita produção para o mercado interno também. A gente sempre trabalha com uma grande flexibilidade dentro da GT Foods. Então, a gente, obviamente, tem os clientes que a gente já atende há muitos anos e que tem uma parceria constante, mas a gente também deixa essa flexibilidade para poder, no momento que um mercado está um pouco mais favorável que o outro, capturar essa margem e trazer isso como resultado para a companhia. Então, nesse ano específico, o mercado de Oriente Médio está fantástico, assim, tá trazendo para a companhia. No ano passado, por exemplo, não foi tão expressivo assim, e esse ano o mercado interno também está se sobressaindo bastante. A gente está vendo uma pujança aí do negócio dentro do Brasil muito importante. O produto está girando na gôndola. Quando a gente olha, quando a gente conversa com os nossos clientes, grandes atacadistas, pequenos varejistas também, a gente está presente em toda a cadeia, a gente vê o produto girando na gôndola e o consumidor está comprando. Então, isso para nós está sendo um atrativo também grande para deixar esse produto, uma boa parte dessa produção aqui no mercado interno. Muito bom. Falando rapidamente só das exportações, assim, os conflitos, as guerras que a gente tem observando no mundo aí hoje em dia, infelizmente, isso aí tem afetado os fretes, enfim, o fluxo comercial? Afeta muito, Ronaldo, muito mesmo, e bagunça toda a nossa cadeia logística, né? Fretes, por exemplo, para o mercado asiático, que é o nosso maior destino hoje, se a gente olhar um histórico aí de 4 a 5 anos, eles mais do que aumentaram em 4 vezes, né? O preço da mesma viagem que saía do Brasil, ia para a China, ia para o Japão, porque a cadeia de fornecimento ela é totalmente conectada, né? Você imagina que qualquer problema que acontece lá no Oriente Médio, dos navios que estão parados lá, esses navios iriam vir para o Brasil para depois ir para a Ásia, por exemplo. E isso fez o preço do frete marítimo de explodir. Então, nós estamos vivendo um desafio muito grande globalmente em termos de fornecimento de container, em termos de agendamento, de bookings, para poder entregar o nosso produto para qualquer destino que seja ao redor do mundo. Muito bem. E olhando para frente, vocês da GT Foods estão preparando, ou já emitiram aí um certificado de recebíveis do agronegócio. A busca aí por financiamento nessas outras modalidades é uma tendência, né? Exatamente. Nós fizemos em 2022 a primeira emissão do nosso CRA, né, que é o nosso certificado de recebível do agronegócio. Foi uma emissão aí de 83 milhões de reais. Nós tivemos mais de 2 mil investidores, pessoas físicas que participaram dessa oferta, como investidores mesmo do nosso papel, acreditando no projeto da companhia. Foi um sucesso, assim, nós já estamos amortizando isso, já estamos indo para o segundo ano de amortização também. E a gente gostou desse modelo. A companhia é uma companhia que tem planos aí para mercado de capitais, é uma companhia que futuramente tem projeto e tem porte para um IPO, então não é algo que nós temos a obrigação de fazer, a gente gosta muito de dizer isso, né? A gente vê com bons olhos e entende que se chegar o momento adequado e nós estivermos preparados para isso, a gente vê que há potencial para ser feito. Antes disso, obviamente, a gente tem que cumprir uma série de protocolos e requisitos para conseguir fazer uma oferta de ações lá na frente de sucesso. Uma delas são as emissões de dívida, nesse caso nosso específico CRA. Então, para esse ano, nós estamos planejando uma segunda emissão, ela deve girar aí ao redor de 150 milhões de reais. Nós devemos também ter a participação de um volume importante de
de pessoas físicas participando, mas também de investidores institucionais que já participaram da nossa oferta lá de 2022 e devem repetir a dose agora em 2024 também. Então, deve ser um ano aí bem importante para a GT Foods nesse aspecto, para dar continuidade no nosso plano estratégico aí de crescimento e verticalização da cadeia. Muito bem, meu caro. A gente está caminhando já para o desfecho aqui da nossa boa conversa. Se você pudesse também comentar aí a iniciativa de vocês, a ação de vocês aí de investimento no marketing esportivo. Como é que surgiu isso? Bacana. Como eu falei, né, nós temos uma prevalência de produção e de venda aqui no mercado interno. Hoje, mais ou menos 75% de tudo que a gente produz fica aqui dentro do Brasil, então a gente comercializa isso. Os principais mercados são São Paulo, Rio de Janeiro e o próprio estado do Paraná, que é onde nós estamos inseridos. E a gente sabe que uma paixão muito grande aí do brasileiro é o futebol, né? Especialmente em anos de Copa a gente vê isso, mas a gente sabe que é uma paixão nacional e que a gente, dentro da empresa também, sempre gostou muito desse apoio ao esporte. E nesse ano a gente decidiu fazer um pouquinho diferente aí, muito focando nessa estratégia de trazer produtos que prezam pela facilidade, pela praticidade, pela agilidade, levar a nossa marca também para alguns times, né? Um deles é o nosso aqui da nossa cidade, que é o Maringá Futebol Clube, que está indo aí a largos passos para, se Deus quiser, conseguir chegar na Série C do Campeonato Brasileiro. Falta só um mata-mata aí para a gente conseguir subir e ir para a Série C. E o outro time, que esse sim já tem uma expressão e uma relevância nacional, é o Santos. A gente fez um contrato de 3 anos junto ao Santos aí para apoiar o time nesse retorno da Série B para a Série A. E estamos bastante contentes com essa estratégia, está trazendo bastante fruto para a companhia. Estamos levando a nossa marca aí para vários pontos de venda. O pessoal tem percebido a relevância de estar, né, numa camisa com tanta história, com tanto peso quanto a do Santos. Estamos gostando, Ronaldo. Estamos experimentando esse novo modelo aí. Para nós é algo novo, mas eu tenho certeza que está trazendo e vai trazer ainda mais frutos para a companhia. Espero que goste ainda mais, porque é meu time. Que bom aí, ó. Muito bom, Vinícius. Olha, já é um grande bordão, chavão do Agropapo, e boa conversa passa rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa e deixar o espaço aberto aí para eventual recado final que você quiser deixar aí para nossa audiência. Bacana. Quero agradecer você aí, todo o time, pelo convite. Para nós é sempre um prazer falar um pouquinho do nosso segmento, da nossa companhia especificamente, né, e mostrar um pouquinho do que a gente tem feito. E desmistificar um pouquinho desse setor também, que é tão importante, tão relevante para a nossa economia no Brasil. Sem o agronegócio, o Brasil não é nada, essa é a grande verdade. E uma das grandes alavancas desse setor é o setor de proteína animal, especificamente de produção de frango. Então, para nós é um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho da nossa história e da nossa companhia. Muito bem. Dado o recado, e assim encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da UTV, a TV da Internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.